Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Marcelo Sobral. Nesse canal você vai ver muito sobre empreendedorismo, marketing digital, e-commerce, comunidade, como que você pode construir todo um ecossistema em torno aí do seu negócio, né? Hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre os 7 pilares, 7 bases que o empreendedor, 7 pilares mentais que o empreendedor precisa trabalhar, desenvolver a cabeça dele para que o negócio dele prospere. Afinal, quem constrói o seu negócio é você. Você já parou para pensar nisso? Toda a sua visão, você tem uma visão, sonha com alguma coisa, você enxerga uma possibilidade, e eu digo assim, que a partir da ideia, toda a construção de um negócio ela acontece. Então, o seu negócio ele é construído a partir da sua cabeça. E a sua cabeça, a forma com que você pensa, é determinada pela sua mentalidade. Acho que isso não é mais nenhuma novidade para você, né? Então, existem 7 pilares que eu acredito que vão te ajudar a fazer com que o seu negócio e você cresçam muito. São esses 7 pilares que eu fiz para poder, hoje, nos últimos... Eu já empreendo há 20 anos, nos últimos 6 anos aí, faturar mais de 10, 12 milhões, eu até perdi a conta já, tá? Então, lá no meu Instagram, eu estou fazendo o Café com Seu Sócio. Então, esse é um Café com Seu Sócio especial de hoje, onde eu vou estar falando sobre esses 7 pilares. Eu decidi gravar esse vídeo aqui no YouTube para poder ser uma coisa de mais fácil consumo, sem pressa, sem aquela pressão que um vídeo tem que ficar com 2, 3 minutos, para a gente poder realmente, de verdade, bater um papo. Ok? Então, olha só. 7 pilares da mentalidade do empreendedor. E se o negócio ele não estiver esperando o mercado, ele estiver esperando você? O que acaba acontecendo? A gente vive num país onde você tem muito problema econômico, político o tempo todo, uma insegurança jurídica, uma insegurança sobre... Até o passado muda aqui, né? Mas você pode reparar que existem pessoas que, mesmo nesse cenário, elas crescem, outras não. Existe gente que na época da Dilma quebrou, existe gente que ficou rico. Existe gente no Lula que aconteceu a mesma coisa. Existe gente no Bolsonaro, existiu gente na pandemia e agora novamente. Então, para você prosperar, o seu negócio ele precisa não do que está externo a você. Ele precisa principalmente de você. Então, essa frase ela já é uma provocação. E se o seu negócio ele estiver esperando por você e não esperando o mercado? Tá? Então, o que é mentalidade? É o filtro pelo qual você enxerga o mundo. É como se você pegasse um óculos e imagina que você coloca um óculos rosa. Dizem que quando a pessoa está apaixonada, ela vê o mundo cor de rosa, né? Mas por quê? Ela olha o mundo com otimismo, né? Quando a pessoa está no momento ruim, ela olha para o mundo com pessimismo. Então, a mentalidade é isso. É o significado que você dá para as coisas, é como que você vê o mundo. Né? Você vê o mundo como oportunidade ou você vê o mundo como uma batalha? Você faz o seu trabalho no dia a dia. É algo que você gosta ou é algo que você está fazendo porque você não sabe fazer outra coisa? Então, a mentalidade, o significado que você dá para as coisas, então é isso. É o filtro pelo qual você enxerga o mundo. E é uma visão só sua. Eu acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo. É uma visão sua. Eu acho que é o pior lugar do mundo. É uma visão sua. A mentalidade, ela determina o que você vê como problema ou oportunidade. E é o sistema operacional do empreendedor e não só do empreendedor, de qualquer pessoa. Assim como você tem o Windows, o Linux, o Mac, o iOS, que são sistemas operacionais, e o sistema operacional ele dita como o hardware vai funcionar, vamos botar assim, o hardware é nosso corpo, a mentalidade é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem pessoas que vão olhar para esse tipo de conteúdo e vai falar, putz, que baboseira. Esses dias teve uma pessoa no meu TikTok
que ela foi num vídeo meu e colocou baboseira. Aí botou, acho que até com Z. Aí eu falei, ó, baboseira é com S, tá? Ou o contrário. Então, até mesmo essa visão, por exemplo, de achar que esse é um bom ou ruim conteúdo, né? Ela parte pela mentalidade, parte pelos filtros que a pessoa tem, né? Então, ó, por exemplo, dois pedreiros na mesma obra. Um vê, eu estou assentando tijolos. O outro, eu estou construindo uma catedral. Mesma realidade, mentalidades diferentes, resultados diferentes. Qual que você acha que o cara vai mais animado para trabalhar? Como que você acha que ele se sente em relação ao trabalho dele? O cara que está assentando um tijolo, que ele fala que ele está assentando um tijolo, ou o cara que fala que ele está construindo uma catedral? Eu acho que se a pessoa ela tem a visão que ela está construindo uma catedral e não simplesmente só sentando um tijolo, ela tem uma visão melhor de si mesma e do trabalho que ela está executando, né? Muito da forma com que eu penso em relação a quase tudo na vida, principalmente os negócios, eles vêm muito da filosofia desse cara chamado Jimmy Rohn. Jimmy Rohn, para contextualizar um pouquinho, ele foi um filósofo de negócio, considerado o maior filósofo de negócio do século XX, ou seja, até o ano 2000. Ele praticamente é o pai dessa galera toda que a gente hoje vê por aí, o T. Harv Eker, do Segredos da Mente Milionária, o Tony Robbins, todos eles têm, o Jim Collins, todos eles têm, em algum momento da vida, falaram sobre o Jimmy Rohn. E o Jimmy Rohn era um cara muito bom com as palavras, eu li alguns livros dele, é difícil você até resumir o livro, porque ele não é de encher linguiça, então os livros dele são muito bons e muito simples. E ele falava essa frase aqui, né, traduzindo para o português, que ele falava: a filosofia pessoal de uma pessoa, ou eu poderia dizer que a mentalidade dela, é o fator mais determinante para o sucesso dessa pessoa. Então, olha só, vamos pensar isso comigo. A filosofia pessoal de uma pessoa, ou seja, a mentalidade dela, o que ela acredita, é o fator mais determinante para o sucesso dela. Então, a forma com que você pensa é o fator mais determinante para o seu sucesso. Você hoje não tem sucesso, está num momento ruim, a sua mentalidade está sendo responsável por isso. A menos que você mude a forma com que você pensa, e não tem nada a ver com onde você mora, cor da sua pele, gênero, sabe? Até mesmo o fato de você acreditar demais que essas questões elas são determinantes para o seu sucesso, já é uma forma de mentalidade, se você for parar para analisar. Né? Quantas vezes a gente, não é nem o mercado, não é a sociedade que nos deprecia, é a gente mesmo que nos deprecia. Eu vou falar uma coisa com você. Eu fui sempre o meu maior concorrente. Você é o seu maior concorrente. Eu sempre fui o meu maior inimigo. Eu sempre fui a pessoa que acreditei menos em mim. E provavelmente você é essa pessoa também que acredita menos em você. E aí a gente acaba achando culpado para as coisas. Um fala porque veio de família pobre, o outro fala porque veio de família rica e aí não teve dificuldade, o outro porque viveu num lar, no orfanato, o outro porque os pais eram perfeitos demais e isso atrapalhou a autoestima. E você vê que a gente sempre está buscando um culpado para a nossa falta de sucesso, a nossa falta de resultado. E geralmente a gente não culpa nós mesmos. Enquanto você não culpa você mesmo, enquanto você não está na posição de combate, na posição em que você pode fazer alguma coisa para aquilo mudar, sabe? Por pior que seja a sua realidade, né? Não vou entrar em detalhes da minha história, mas eu fui criado sem meu pai, só fui conhecer meu pai com 17 anos. A minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, então eu fui órfão a maior parte da vida. Então eu poderia ser essa pessoa que tem esse discurso. E por uma fase da minha vida, eu tive esse discurso e ele colou. Eu vi que as pessoas sentiam um pouco de compaixão por mim, até um pouco de dó, e de certa forma a gente se alimenta disso, sabe? Então,
Ah, Marcelo, mas as oportunidades não são para todo mundo. Mas, cara, se você está aqui assistindo esse conteúdo, você, homem, mulher, criança, jovem, adulto, adolescente, idoso, esse conteúdo é para você. Não é, muda a sua vida. Se você está se colocando nessa condição de assistir esse conteúdo, se você acredita no mínimo no que eu estou falando aqui, em mim, e você conhece talvez um pouco da minha história, né? Você para de olhar para o lado, para de achar que a sociedade ela vai caminhar toda junta, e ela não vai. Você muda a sua vida, no que você muda a sua vida, você vai mudar a vida das pessoas ao seu redor, e assim a gente vai fazendo com que a sociedade se transforme num lugar melhor. 7 pilares. Não é motivação, é como você opera. Você já tem um sistema operacional acontecendo em cada um desses pilares. O meu objetivo aqui é confrontar você, te ajudar a ter clareza se esses pilares hoje eles estão alinhados da forma com que precisa ou eles estão desalinhados para um sucesso financeiro, para um sucesso profissional, para um sucesso pessoal. E aí cabe a você fazer essa autoanálise, né? O primeiro pilar é a responsabilidade. Eu botaria até um autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com isso agora? Responsabilidade não é culpa, é poder de decisão. O ambiente muda, mas a próxima ação é sempre sua. Quem culpa o mercado perde o comando do negócio, não só o mercado. A autorresponsabilidade é a base do desenvolvimento humano. Enquanto você não se vê como um agente de mudança, é como se o controle nunca tivesse na sua mão. Sabe quando você é criança, ou você já foi criança, não sei se já aconteceu isso com você, você vai lá no fliperama e você não tem ficha para colocar, e você, ou não, quando alguém está jogando perto de você, te dá um controle desligado, ou você está lá no fliperama achando que você está jogando, fingindo que você está jogando, mas na verdade não é você, é a máquina jogando sozinha. Quando você não tem autorresponsabilidade, você está exatamente nesse lugar. Você acha que você está no jogo, mas você não está. Então, autorresponsabilidade é a base do seu desenvolvimento. É a autorresponsabilidade que vai fazer você olhar como um agente de mudança da sua vida, como a pessoa que sai ali da plateia, em que está vendo que a culpa é dos meus pais, a culpa é do governo, todo mundo tem uma. É como se todo mundo tivesse uma dívida com você. As pessoas têm uma. Ninguém tem dívida nenhuma com você. Porque em relação ao seu negócio, mesmo que você bote a culpa em quem for, ele não vai deixar de quebrar por causa disso. A vida, ela não vai cobrar menos de você se você for uma vítima. Se você não tiver esse senso de responsabilidade. Porque no final das contas, quem está vivendo a vida boa ou ruim é você. Quem está vivendo a prosperidade ou o fracasso é você. Por mais que você coloque a culpa em alguém. A vida ruim está sendo sua. Então é a seguinte: a sua vida está boa? A culpa é sua, parabéns. A sua vida está ruim? A culpa é sua, parabéns. A partir daí você começa uma mudança. Então, a autorresponsabilidade é o primeiro pilar. Anota aí quais pilares você faz mais sentido para você. Deixa também para mim depois nos comentários e me conta um pouco da sua história, que eu quero saber, eu quero ler e responder a todos. Inclusive, já olha aí, você segue esse canal, já segue, já curte esse vídeo, ou não curta, não tem problema, tá? Se você não curtir, também tá ok. Mas pelo menos mostra o que você tá achando. E ativa o sininho também, para todo vídeo novo você ser o YouTube mostrar para você que tem algo novo aqui no canal, tá? O segundo pilar é a clareza. A clareza, ela não aparece, ela é buscada. A clareza, sem clareza, toda oportunidade parece boa e isso paralisa. Porque o que acontece? Quando você vira a chave da autorresponsabilidade, quando você olha para o mundo e vê que o mundo é um mundo de oportunidades e não é um mundo de batalha, de guerra, um mundo de sofrimento, né? Tem gente que vive dessa forma. Isso é mentalidade.
Então, quando você olha para o mundo dessa forma, você vê que o mundo é uma terra de oportunidade. Só que se você não tiver clareza, você vai se distrair o tempo todo. É como uma criança. Dizem que se você pegar uma lupa e colocar na mão de uma criança, você sabe que a lupa em contato com o sol e um papel embaixo, ela queima, né? O foco do sol faz a lupa queimar o papel. Só que se você colocar uma lupa na mão de uma criança de 3 anos, ela não vai conseguir queimar o papel. Sabe por quê? Porque tudo distrai ela. Passa um carro, ela se distrai. Por quê? Porque você, para queimar o papel, você precisa manter o foco. Negócios é a mesma coisa. O tempo todo vai aparecer coisas que te distraem, coisas que parecem ser muito importantes, coisas que vão fazer você chegar mais rápido. Então, por isso a necessidade de clareza. Quem não vive com clareza, vive como se... É mais ou menos assim. O mundo pergunta para você, o que você quer comer? Aí você fala, não sei. Aí o mundo cada dia traz uma coisa para você. Isso é falta da clareza. É como se você pudesse pedir o que você quiser para o mundo e ir naquela direção, mas como você não sabe o que você quer, o mundo cada dia bota na sua comida, no seu prato, na sua mesa, algo que você nem gosta. Aí você fala, nossa, eu queria um filé mignon. Ah, mas você não disse. Ah, eu queria uma picanha, mas você não disse, né? Então, a falta da clareza, ela faz isso. Quando o dono está confuso, o negócio inteiro sente. Por quê? Acontece uma reação em cadeia. Eu não sei como dono o que eu quero para o meu negócio. Aí a minha comunicação com os meus funcionários, com os meus colaboradores, ou até mesmo com a sua família, se você é uma pessoa, um empreendedor solo, as pessoas não sentem confiança. Automaticamente você não cria ações de futuro, você só vive o presente. E pelo contrário, você fica geralmente assim, nossa, mas ninguém trabalha, ninguém traz uma boa ideia, não sei o quê. Cara, a clareza, quem dita o ritmo do jogo é o dono, tá? Quem tem que ter a visão é o dono. Então, clareza é fundamental. O terceiro pilar é a decisão. Nós estamos aqui falando sobre 7 pilares para a mentalidade de um empreendedor. O terceiro é a decisão. Direção imperfeita é melhor que paralisia sofisticada. Decidir não é ter certeza, é agir com as informações disponíveis. Não decidir também é uma decisão, a de deixar o mercado... Aí a IA fez doideira, né? Mas não decidir é uma decisão. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não decido, se eu estou em cima do muro, já é uma decisão também. O que melhora as minhas decisões? A informação que eu tenho. O que vai melhorar as minhas decisões é a experiência que eu tenho e são o meu conhecimento. O nível de informação que eu tenho. Quem tem melhor informação, quem passou por mais experiências, toma decisões melhores. O ciclo é isso, ó. Decisão gera execução, você tem que entrar em ação, senão não adianta. Você tem que ser capaz de ter aprendizado do que você está fazendo, ajustar, e aí você toma novas decisões, executa novamente, aprende e ajusta. Esse é um fluxo, um ciclo constante no nosso negócio. Tá? O quarto pilar de mentalidade que você precisa ter é a disciplina. Cara, isso aqui não tem para onde correr. Por que geralmente uma loja... Você já reparou que loja tem disciplina? Abre às 8, fecha às 18. Um funcionário tem disciplina, ele entra tal horário ele sai para almoçar, tal horário volta, tal horário sai da empresa. Então, a disciplina é o que fica de pé quando o entusiasmo vai embora, quando a motivação vai embora. Você precisa fazer por um tempo suficiente para ter resultado. Não adianta. Assim como a lupa, que botei na mão da criança e tudo distrai ela, a disciplina é isso também.
Se você não se mantém disciplinado por um tempo, você não colhe o resultado, não vem resultado, tá? Então, liberdade sem disciplina vira bagunça, aí vira libertinagem. A motivação oscila, a consciência não pode depender dela. A gente não pode, hoje eu tô animado, vou trabalhar. Hoje eu tô desanimado, não vou trabalhar. E como era quando você era empregado? Então, o empreendedor ele precisa entender que ele tem esses dois papéis. Ele é patrão de si mesmo e ele é empregado de si mesmo. Às vezes, o patrão vai querer não trabalhar, mas ele vai virar para a sua parte empregado e vai falar assim, ei, a gente não tem opção, precisa trabalhar. Então, o empreendedor, ele cria a própria estrutura. Ninguém vai criar por ele. Não vai ser um funcionário que vai criar por você. Eles podem ajudar, mas quem vai criar é você. Você precisa... Senão você volta lá no primeiro pilar, que foi a autorresponsabilidade, senão você está botando de novo a culpa nos outros e aí já está cagando o negócio todo. O quinto pilar é o aprendizado. Cara, esse software aqui, ele precisa estar em você o tempo todo. Quando você para de aprender, você para de crescer e você daqui um pouco para de ganhar. Você pode parar para analisar. O momento da sua vida, que provavelmente foi um dos melhores momentos, foi o momento que você estava num aprendizado constante. Também nada adianta você aprender demais e não colocar em prática, porque senão você vai criando um senso de incapacidade que é terrível. Então, esse aqui é o tipo de mentalidade que a pessoa precisa ter. Eu ainda não sei, mas eu vou aprender o suficiente para resolver. Então, Marcelo, você sabe tal coisa? Cara, eu ainda não sei. Ou eu vou atrás de quem sabe, ou, se for algo necessário no meu negócio, ou eu vou pagar alguém para me ensinar, ou eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou estudar e daqui um pouco eu vou saber sobre aquilo. Hoje a gente tem IA para ajudar nisso, a gente tem Google. A gente hoje não precisa se deslocar, ir numa biblioteca, ler 1 milhão de livros. Cara, hoje você tem essa facilidade toda. Então, o maior desafio hoje é a pessoa filtrar o que ela precisa. Não precisa saber tudo antes de começar. Você nunca vai saber. Humildade para aprender, mais velocidade para aplicar. Isso é uma outra coisa. Muitas pessoas, elas têm, na verdade, um problema de inferioridade, de autoestima tão grande que elas não são humildes o suficiente para aprender. E, cara, quando você fica nesse nível de orgulho, isso pode quebrar o seu negócio. Isso pode fazer com que uma grande dica que alguém possa te passar, você não entra na sua cabeça, que você acha que você é tão arrogante, achando que você não precisa de ninguém, que você é bom demais. Isso é terrível. Você não tem que ficar provando o tempo todo nada para ninguém. E aí tá isso, ó. O obstáculo real é o orgulho de não querer aprender. Quando eu falo que o seu inimigo é você mesmo e o maior concorrente é você mesmo, eu estou falando disso. É esse tipo de mentalidade, às vezes, que a gente tem. Marcelo, você tem às vezes? Com certeza. Com certeza. E também não é ouvir todo mundo. É, no mínimo, analisar se aquela pessoa que está te falando, ela tem um mínimo de resultado naquilo que ela está falando. Ou é algo que ela... Porque, assim, a gente resolve a vida dos outros em 5 minutos, né? Em 5 minutos você dá uma dica do casamento, de criação de filho, do negócio. Quando é com a gente é diferente, né? É mais fácil eu estar aqui te dando dica do que colocar em prática, né? O que eu procuro sempre é tudo o que eu ensino, eu coloco em prática. Eu procuro viver aquilo, porque senão para mim não é congruente. As coisas têm que ser congruentes para mim, se torna incongruente quando não é, né? Então, tem essa mentalidade de aprendizado. Marcelo, mas me dá uma dica, o que eu devo estudar? Você deve estudar o momento em que você está. Então, por exemplo, você está num momento em que o seu negócio está vendendo 5 mil por mês, 10 mil, 20 mil, 50 mil, você não tem que saber como é que monta uma logística de um negócio de bilhão. Você não tem que saber como é que você baixa os custos, o DRE, não sei o quê, se você está fazendo 5, 10 mil por mês. Eu vejo, você não tem que... como investir o seu dinheiro para ter 1 milhão daqui tanto tempo? Nada, o seu investimento agora não é descobrir o mercado financeiro, se não sobra dinheiro hoje.
O negócio hoje é você focar 100% no seu negócio para aumentar a sua renda. Então, hoje o problema não é ter conhecimento no mercado. Tem o tempo todo gente disposta a te ensinar. O problema hoje é você ter a capacidade, a boa decisão de filtrar o que você precisa para o momento que você está vivendo. Tá? Na hora que você chegar no próximo patamar, você estuda aquilo. Enquanto você não estiver lá, estude os desafios que você está tendo nesse momento. Não viaja na maionese. Tá? O sexto pilar de mentalidade é a construção. A venda de hoje, ela paga o boleto. O ativo que você constrói, ele traz sua liberdade. Quem vive só de venda imediata, recomeça do zero todo dia, toda semana. Quem foca só na venda que está fazendo no hoje, no agora, sabe? E quem vive dessa forma, peca em várias coisas. Ele não vê o cliente a longo prazo. Esses dias atrás, a gente comprou os móveis, a gente mudou recente, a gente comprou os móveis numa loja. Até comprar os móveis, a vendedora era super solícita, respondia tudo e tal. Do momento em que a gente comprou, ela não respondia mais. E coisa simples, olha, tem noção de quando vai chegar? Passava dias sem responder. E a gente comprou aí uma boa grana naquela loja. Sabe o que vai acontecer? Na próxima vez que eu for comprar, ou eu não compro naquela loja, ou eu não compro com ela. E eu faço questão de ir lá e falar, não, eu não vou comprar com você, porque você não responde. Entendeu? Então, esse é o tipo de pessoa que ela está vivendo só o momento. Só que ela não para poder pensar que o cliente que comprou já confiou. Ele pode voltar lá e comprar mais um sofá, mais uma cadeira, mais uma poltrona, mais uma mesa, né? Então, tenha uma mentalidade de construção. É importante, sim, pagar o boleto de agora, mas você está construindo reputação, você está construindo clientes a longo prazo, entendeu? Tenha uma visão de longo prazo, não só uma visão da conta que você vai pagar agora. Ativos são tudo que gera valor, mesmo quando você não está vendendo. A sua marca. Muita gente aí vendendo produto não tem marca, não desenvolve uma marca. A competência da sua equipe é um ativo. Os produtos. Você lançar produtos novos. Você fazer esse trabalho, principalmente de branding no mercado. Posicionar sua marca. Marca, audiência, reputação, método. Tudo isso fica quando a venda acaba. Isso fica depois que a venda acaba. Tudo isso são ativos do seu negócio. Então tem uma mentalidade. Você pode estar começando hoje com os primeiros R$100. Não importa. Começar é o mais importante. Se você começou, você está na frente de 90% das pessoas que só ficam esperando o momento ideal para começar. Agora, já começa pensando no longo prazo. São decisões pequenas. Eu vou fazer um ótimo pós-venda, porque eu vou acreditar que meu cliente vai comprar mais vezes. Entendeu? Eu vou fazer uma construção de audiência. Eu vou construir a minha marca do dia zero. Meu produto vai ter marca. Isso que fez eu dar saltos nos últimos 2 anos. Meu negócio cresceu mais de 60% ao ano. E nós estamos falando de um negócio que fatura milhões. Não é um negócio que fatura 3, 5 mil, 10 mil, 100 mil. Então, mais de 60% nos últimos 2 anos em cada ano. Né? Então, mais de 120% nos últimos 2 anos. E o que fez isso foi essas construções desses ativos, ou seja, pensar no longo prazo. Tá? 7. Aí vem o longo prazo. O 6 é você ter uma mentalidade de construir ativos, de construção. E o 7º é você pensar no longo prazo. Não destrua o futuro tentando aliviar o presente. Não engana o cliente agora porque você quer o dinheiro que está no bolso dele. Desconto demais, cliente errado, troca de estratégia toda semana, isso destrói.
Se você fica conhecido como a pessoa do desconto, do preço, você já perdeu. Dificilmente você vai conseguir competir no mercado. Eu acredito na qualidade, eu acredito no cliente premium, no produto premium. Isso é o que eu acredito. Tá? Reputação, confiança e consistência levam tempo e não tem atalho. E é muito fácil ser destruído. Né? A gente está vendo aí a reputação de vários políticos, de várias pessoas sendo detonadas em um curto espaço de tempo. Basta uma gravação, basta uma nota errada, basta um posicionamento errado, tá? Então, pensa no longo prazo. Seja uma pessoa de palavra. Hoje está tão em escassez uma pessoa que é de palavra, aquilo que ela faz, ela cumpre. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa que reconhece seus erros. Sabe? Errei. Fulano, errei com você. Isso custa caro quando você não reconhece. O empreendedor que joga o jogo do longo prazo é o que ainda está de pé quando os outros desistirem. A maior parte das pessoas, elas vão estar numa corrida de curta duração. E não na maratona que é o mercado. O mercado é uma maratona, gente. É 42 quilômetros. Não é um tiro. Se você depender só do tiro, na hora que você chegar nos primeiros 1 quilômetro, você já morreu, você está cansado. Você já gastou energia, força, já não tem mais fôlego, dinheiro. Foi só A maior parte das pessoas desistem no longo prazo. Quando você estica É igual casamento. A pessoa tem... Como é que chega em 25 anos de casado? Tem que passar 25 anos, não é? Não dá para você falar assim, não, eu quero viver 25 anos de casado em um. Por mais que a gente queira, não dá. Então, o que acaba acontecendo? A maior parte das pessoas não chegam em 25 anos de casado, por quê? Porque elas desistem. Não é? Porque elas tomam más decisões, porque ela culpa o outro. A mesma coisa são os negócios, tá? Então, o negócio ele muda quando o dono muda. O seu negócio, ele não está dependendo... provavelmente o seu negócio, se hoje está estagnado, está faltando você ter um nível de consciência melhor do seu negócio. Coisas que você não aprendeu durante esse tempo. Vendas, marketing, divulgação, funil, construção de marca. Só que você tem 3 anos que você fala que você não sabe vender. Você tem 5 anos que você fala que você não sabe vender. Tem 10 anos que você fala que não sabe vender. Tem 3 anos, 2 anos que você fala que não sabe mexer no Instagram. Você acha, eu não tenho jeito para isso. Se você tivesse, se isso realmente fosse transforma isso numa dor, por favor. Transforma numa dor. Começa a estudar isso a partir de hoje. E eu vou te dar uma dica. Faça parte de mentorias. Compre cursos que vão te ensinar método mais rápido. Para com essa história. Eu já fui o cara do gratuito, porque eu me considero uma pessoa razoavelmente inteligente que pega as coisas com facilidade. Hoje em dia, o meu caminho é de mentoria. Eu quero saber direto, eu quero ter a possibilidade de ter contato com a pessoa e perguntar exatamente aquilo que eu quero, que eu preciso. Então, o seu negócio, ele muda quando você muda. O que hoje está precisando de mudar no seu negócio? Coloca aqui nos comentários, eu quero ler. Tem essa humildade. O que você deveria ter aprendido ou estar aprendendo, estudando e você não está? Você cada vez mete mais a cara no seu negócio e menos você desenvolve o seu negócio. Diz aí para mim. A falta de ter mentores, isso foi uma coisa que eu aprendi cedo assim no empreendedorismo, a ter mentores. Desde que eu comecei há 20 anos atrás, eu tive mentores. E o mentor, ele é aquela pessoa que você confia. Não é qualquer pessoa. Não é seu amigo, melhor amigo. É uma pessoa que você confia, porque essa pessoa, você tem que estar disposto a ouvir
coisas duras dessa pessoa. Essa pessoa tem que ter, ela não pode ficar cheia de tato com você, ela tem que ter coragem de falar o que ela de verdade pensa, te indagar, né? Então, invista tempo e dinheiro, porque você está deixando de viver o melhor da sua vida, muitas vezes, porque você não investe em algo que vai transformar a sua mentalidade, em algo que vai fazer um caminho, vai fazer com que o seu caminho seja mais curto, seja mais fácil. Alguém que já trilhou aquilo, tá? Isso eu digo para você. E muita coisa você não vai desenvolver sozinho. Ontem veio uma pessoa aqui em casa instalar cortina e ele falando assim, o meu negócio agora é abrir uma loja, tal. E eu falei, você vai abrir a loja por qual motivo? Não, porque os clientes, né, eles... você vai abrir uma loja de cortinas, ele vai gastar 100, 200 mil para botar ela posicionada num bom lugar, no mínimo isso. E aí, porque os clientes perguntam, né? Hoje mesmo um cliente perguntou, onde é a sua loja? Eu dou uma passada lá. Aí eu virei... Aí esse cara, por exemplo, ele falou, ele não tem um mentor. Ele não tem alguém que olha para o negócio dele e ajuda ele a tomar melhores decisões. Ele não tem com quem conversar. Por quê? Ele era um instalador de cortina que virou dono. Só que quando você deixa de ser o instalador e vira o dono, esses monte de mentalidade de pilares aqui, esse software, ele não é instalado. Você vai ter que ir lá e olhar o que já está instalado e ver se não precisa de atualização. Certo? E eu falei com ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos dos clientes, de cada 10 clientes, quantos perguntam onde é a sua loja? Aí ele... até hoje uns 3 me perguntaram. Falei, 3 de quantos? De 100, de 200? Nem isso. Eu falei, hoje você abrir uma loja é só pro seu ego. É só porque você está preocupado com o que 3 pessoas vão achar do fato de você não ter uma loja. Você acha que o fato de você ter uma loja vai te colocar como uma pessoa importante, uma pessoa que tem um negócio de verdade. Sendo que a maior parte de quem tem uma loja talvez gostaria de ter o negócio que você tem. Em que você vai na casa da pessoa, você mostra o produto. E a maior parte das vendas que você provavelmente vai fazer na sua loja não vai acontecer na loja. Vai acontecer na casa do cliente. A única coisa que você vai ter, na verdade, é um ponto de apoio lotado de produto em que você ou vai ficar preso nele, ou você vai ter que contratar um funcionário para estar lá abrindo de 8 às 18. E você passa na frente das lojas, a maioria estão vazias. A maioria, os vendedores estão dentro dela, vendendo no WhatsApp, no Instagram, como você faz. E ele virou para mim e falou assim... E não foi só esse papo, eu dei uns papos para ele sobre atendimento, sobre como que aumenta a conversão de vendas, como que ele gera conexão logo de cara com o cliente, porque ele chega, ele vai logo medindo e tal, ele não cria um rapport, ele não sabe isso, né? Aí você vai virar para mim e vai falar assim, Marcelo, mas coitado, não pode exigir isso dele, ele não sabe. Só que na hora que ele entrar no supermercado, o supermercado não vai falar assim, ali, coitado, ele não sabe. Quando ele quiser colocar a filha dele numa boa faculdade, a faculdade vai falar assim, vamos dar um desconto para ele, porque ele não sabe. A vida não pega mais leve com você porque você não sabe. Entendeu? Então, ontem ele virou e falou assim, cara, você abriu a minha cabeça. Isso aconteceu ontem aqui em casa à tarde. Você abriu a minha cabeça. Essas coisas que você está falando, eu nunca tinha ouvido assim, alguém conversar isso comigo e tal. Então, eu faço essa provocação também para você. Não é porque você, a partir de hoje, abriu o Instagram e colocou que você está vendendo algumas coisas que você virou um empreendedor de verdade. Empreendedor você pode até ser. Só que você vai acabar tendo que ser um empresário no meio dessa história. Deixar de ser uma pessoa que vende um produtinho para ser uma pessoa que de verdade está construindo um negócio. E na forma com que a maioria das pessoas constrói um negócio, elas na verdade não estão construindo nada, elas estão construindo só o dia de hoje. No máximo o dia de amanhã. Tá? Elas não constroem ativos. E aí no final fica a seguinte pergunta para você.
Qual desses 7 pilares você mais precisa desenvolver hoje? O pilar de longo prazo, o pilar de construção, de aprendizado, de disciplina, de decisão, de clareza ou da autorresponsabilidade? Diz aí para mim, nos comentários, qual o pilar que você acha que você mais precisa desenvolver. O que esse vídeo representou para você? Vê novamente se você me segue. Para me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Fale com Sobral. Manda lá um direct para mim, se fez sentido esse vídeo para você. Me siga, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o like ou o dislike, bota nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui. Eu vou fazer questão de ler todas elas, de ler todos os comentários e de responder de preferência. E se fica à vontade para me mandar um direct no Instagram, tá? Falando um pouco sobre o seu negócio, sobre as suas dificuldades, e eu estou aqui à sua disposição para a gente poder construir um país mais forte de empreendedores, tá? Conta comigo. Meu nome é Marcelo Sobral e um abraço para você. Eu desejo muito sucesso para você e até a próxima.